Então, vamos para mais uma edição no nosso Logos Biocast. Sente-se confortavelmente e vamos agora adentrar no mundo do glaucoma. E a pergunta desse Biocast vai ser: o glaucoma que eu vivi e o glaucoma que eu quero viver. Passado, presente e futuro. E na mão, nada mais, nada menos de que Canadani, nosso amigo e colega lá de BH, uma grande referência. Helma, aqui nossa referência do Norte-Nordeste, colega de muitos anos aqui de CNNO, né? Muito obrigado por ter vindo, Canadani também. Roberto Galvão Filho, né? Nossa referência também aqui em Pernambuco e também no Brasil como um todo. Muito obrigado, Roberto, por ter vindo, meu amigo e irmão. Então, a primeira pergunta é baseada, fazendo um link, quando a gente foi presidente do Congresso Norte-Nordeste em 2016, Helma estava lá para testemunhar, a gente teve uma aula muito emocionante. Essa aula nós temos gravada, inclusive já ofereci para disponibilizar para a Sociedade de Glaucoma, né, que é o glaucoma que vivi, diretamente do nosso querido e amado Nassim Calixto. Então, baseado nesse tema, né, de 10 anos, né, atrás, e em cima desse ombro de gigantes, é que a gente começa o nosso podcast. Então, eu já vou perguntando ao Canadani. Canadani, o glaucoma que você viveu, né, que você já viveu, o glaucoma que você quer viver. E a segunda pergunta, o que você faria diferente na sua trajetória? Puxa vida, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, estar rodeado aqui pelos meus grandes amigos de vida que o glaucoma trouxe, né? Então assim, ao longo da vida a gente vai fazendo amizades, algumas que são mais fortes são as amizades lá da velha infância, que crescem com você onde ninguém é nada, né? Todo mundo está lá de chinelo, descalço, correndo, subindo na árvore. Depois a gente tem uma nova fase, que é a fase justamente da fase de escola, seus colegas de escola. Depois tem os amigos, que são os amigos dos pais, dos filhos, que a gente convive, né? A gente tem coisas em comuns, e depois da profissão. Então, assim, eu tenho amigos, irmãos, que a vida nos trouxe, então muito obrigado por estar aqui. E é uma pergunta que você pode ficar aqui horas falando, eu não vou me ater muito, porque nós temos outras coisas para discutir, mas o glaucoma que a gente viveu é um glaucoma, acho que era um glaucoma mais leve, era um glaucoma onde a gente tinha colírios, a gente estava chegando com as prostaglandinas, a gente tinha talvez ali uma cirurgia que era TREC, que vem lá de 1967, então era uma modernização de uma trabeculectomia, alguns poucos tubos, alguns implantes, e talvez um laser, uma ciclocrio num caso mais avançado. Então acho que esse era o glaucoma lá de trás, a gente discutia a espessura de córnea, a gente estava aprendendo os campos visuais, não tinha análise de progressão. Então assim, era uma discussão de congresso de disco óptico, avaliação de disco óptico, paquimetria, olha que coisa interessante, gonioscopia. E, infelizmente, ao longo desse período, as coisas foram se tornando muito mais comerciais e com uma carga muito mais pesada, cada vez mais a indústria influenciando a decisão médica, é o que a gente fala bastante, que não está errado, mas ela que fomenta a evolução, fomenta o desenvolvimento, investe em novas tecnologias e, logicamente, ela tem que ter o retorno disso. Então, hoje a gente vive, nesse atual momento, um glaucoma que eu vejo que ele é um glaucoma complexo, onde tem sempre um conflito entre o ganho médico e, logicamente, o ato médico. Então, esse conflito, ele é dentro de cada um, e cada um tem o seu limite, cada um tem o seu ponto de discussão, depois a gente pode voltar nisso. E o glaucoma de amanhã, que eu sonharia, era que glaucoma que fosse um glaucoma acessível. Acessível do ponto de vista de ter capilaridade, ou seja, você ter a disponibilidade de ter o atendimento das pessoas que precisam no lugar certo. Seria aquele glaucoma acessível do ponto de vista financeiro, econômico. Então, que todas as pessoas poderiam ter o tratamento que precisam e não dispositivos caríssimos ou terapias muito avançadas. E aquele glaucoma onde a gente, de fato, faça algo que não seja somente abaixar a pressão do olho. Pensa numa coisa que me incomoda, João. A gente está há anos, praticamente século, tentando fazer o que só? Abaixar a pressão do olho, com colírio, com alguma coisa, etc. A gente faz somente isso e nós sabemos que o glaucoma não é só a pressão do olho. Então, assim, a gente hoje faz uma coisa que, ao meu ver, é muito pequena dentro de um universo tão grande. Então, se a gente puder, de alguma maneira, tratar esse paciente, tratar esse olho, com que a gente realmente atue na essência da doença, acho que a gente poderia
fazer muita diferença para muita gente. E a segunda pergunta, o que você faria diferente da sua trajetória? Caramba! Meu Deus, hein? Não que fez errado, né? Não. Eu acho Mas que o errar hoje, na nossa geração aqui, o errar era um crescimento. Então, todos nós erramos muito. Eu errei muito. Errei muito e ainda continuo errando. Mas nós aprendemos com os erros a levantar e desenvolver e aprimorar e fazer de novo, assim. Eu não falo, depois a gente volta nisso, mas eu não tive uma trajetória muito fácil, assim. A gente começou da raiz, da base, comia em bandejão, não por questões financeiras, mas por vontade mesmo. Então era bandejão, era ovo, arroz, uma verdura e uma salada e pronto durante o ano inteiro para pagar R$1 no almoço para comprar pinça, para comprar metilcelulose, para comprar azul de tripã, comprar um campo cirúrgico, uma lente e enfim, isso era lá atrás. Então eu não arrependo, assim, a gente fez muita coisa, pegava carro, enchia de coisa, colocava equipamento, ia atender dentro de uma igreja numa cidade do interior, andava 600 quilômetros para operar 5, 6 pacientes para ganhar R$300, R$400 por cirurgia. Então, assim, a gente fez muita coisa, mas isso é o que nos tornou hoje. Então, assim, eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Eu faria de novo. O meu foco sempre foi o mais acadêmico. Então, eu vejo que naquele cenário eu tinha colegas que eram muito mais comerciais, muito mais para montar clínica e desenvolver e crescer. Tem 5, 6 unidades, 7 clínicas, assim por diante. Eu fui mais para o lado acadêmico, o lado humano. Então, hoje, grande parte do meu trabalho ele é voluntário. Então, cerca de 30% do que eu faço hoje é para o próximo. Então, o meu trabalho hoje é para desenvolver o próximo, é para entregar para o próximo o que a gente recebeu da medicina. Então, assim, acho que eu não faria muita coisa diferente, não. Eu sou bem satisfeito, acho que sou bem resolvido com o que a gente fez. E também está bom, eu não quero conquistar o mundo, está de bom tamanho, não quero ser dono de nada, não quero ter avião, não quero ter essas coisas. Eu acho que a parte material, que eu sou um pouco desapegado, me ajuda bastante esse desapego, então acho que eu estou bem satisfeito. não, foi muito importante esse seu testemunho para as novas gerações, né? As novas gerações têm que entender que é como eu posso ajudar, né? O que eu vou ganhar, ele vem, acho que na 10ª condição, né? E baseado nisso, você falou de grit, né? Que é a perseverança. Então, eu recomendo a vocês que estão assistindo, um livro que chama Grit, né? Que ele fala sobre isso. Quem vence é quem tem a capacidade de falhar, absorver aquele erro, aprender e se reerguer, que é a perseverança, né? E esse trabalho foi feito por uma pesquisadora americana, que ela analisou justamente a entrada de West Point, que é uma das escolas militares americanas mais difíceis, e quem ficava, na verdade, era o cara mediano e que tinha perseverança, e não o suprassumo da inteligência, que às vezes não aguentava pancada. Então, vai dentro disso, fica um pouco dessa reflexão para as novas gerações, já que a gente está falando aqui da possibilidade do podcast deixar um legado. Eu queria entrar em outro aspecto, aqui utilizando meu amigo Robertinho, que eu tenho essa intimidade, né, de falar dessa forma. Então, Robertinho, eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Ela vai ser de âmbito pessoal, mas também pode ser utilizado para a sua prática oftalmológica e fica aqui também de legado para as futuras gerações. Então, tem 2 pilares nesse livro que eu estava comentando, Unstoppable. Esse livro justamente é o Imparável, e ele traz 2 pilares fundamentais, né? É o medo de você não ser capaz e o medo de não ser amado. Discorra com a sua inteligência e seu legado familiar, desde Paulo Galvão, Roberto Galvão, até chegar a você. O que isso significa para Roberto Galvão Filho? João, prazer enorme estar aqui contigo. É um orgulho muito grande que eu me sento do seu lado e acompanho você o tempo todo, mas estar do seu lado é um show aqui para mim, porque eu vi você crescer, vi o esforço que você teve o tempo todo. Então, assim, a gente vê que o esforço, o trabalho, a serenidade leva você lá. Você é um cara que é um exemplo para mim. E entrando nesse tema, como eu estava pensando aqui, eu falando com um psiquiatra, a gente tem nossos apoios lá do dia a dia, e falando exatamente sobre isso. Por que eu sou tão inconformado? Por que eu não aceito as coisas como elas são? E ele voltou para mim e fez, olha, isso não é um defeito, não. Isso é uma qualidade. Você tem que usar isso para você poder melhorar e evoluir. E eu acho que desde pequeno eu sou assim. Eu não sei se isso vem da genética, não sei se isso vem dos meus ancestrais pernambucanos. Tem povo mais inconformado do que o povo pernambucano? Não tem. Então, a gente tem essa vontade de fazer melhor.
A gente tem essa vontade de fazer o que os outros não fazem. Então, é aquela coisa, o ser normal, a gente tem medo do ser normal, a gente tem medo de ser igual a todo mundo. A gente quer fazer uma coisa diferente para deixar uma marca, um legado, como você fala. E assim, eu e João Marcelo, a gente teve o auge desse trabalho em conjunto durante a pandemia. No momento em que estava todo mundo parado, que estava todo mundo morrendo de medo dentro de casa, eu e o João, ele na frente da Sociedade Norte-Nordeste, ele fez, Beto, vem aqui que a gente vai fazer uma coisa diferente para quem está precisando. E a gente junto montou milhares de modelos de negócio para salvar as clínicas, para salvar os oftalmologistas que estavam precisando de recursos e não estavam podendo trabalhar. E apesar de ter sido momentos muito tensos, eu acho que naquele momento a gente fez uma diferença para tanta gente. E isso me deixa muito orgulhoso e tem a ver com isso de a gente não se sentir conformado. Enquanto a gente via todo mundo, não, vamos esperar passar. Vamos esperar passar, ficar em casa. Não, ficar em casa não. Vamos resolver. Falamos com o banco, falamos com empresa, com tudo, para montar a estrutura para funcionar para a gente, enquanto a gente tentava levar uma vida mais ou menos normal. E isso vale para tudo, vale para o dia a dia no consultório, vale para o dia a dia na casa da gente, vale para o dia a dia com os amores da gente. A gente tem que sempre achar aquela coisa que lhe faz completo, que lhe faz melhor. É o inconformismo que a gente tem do normal. A gente quer fazer uma diferença. Então, desde sempre, eu tive grandes referências. Meu tio Paulo Galvão, papai Roberto Galvão, Paulinho, que foi contemporâneo de Canadani. Então, assim, eu tive em volta de mim, Nara, minha irmã, pessoas muito competentes, muito boas, e somente me incentivaram a ser o melhor de mim, ser o melhor que eu podia ser. Então, desde sempre, traçando os caminhos lá em Belo Horizonte, onde a gente se conheceu, Nova York, USP, doutorado, IOR, agora ícone da visão, e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do qual sou conselheiro, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, que eu acabei de deixar a presidência. Então, a gente vai... É aquela coisa, vai aparecendo os desafios na frente e a gente vai agarrando o touro pelo chifre e seguindo em frente. Eu espero que a gente tenha saúde para poder continuar fazendo isso sempre. Obrigado, Robertinho. Helma, Canadani falou uma coisa super importante, que é essa questão do social, né? A gente vive num país gigante, né, com mais de 200 milhões de pessoas, com vários vazios assistenciais. Eu fui secretário municipal de saúde, não sei se vocês sabem, de Maceió durante um ano, 2013. Eu vivenciei isso na prática, porque eu ficava muito pouco lá no escritório, eu ia muito nas grotas e nos locais desses vazios. E eu queria ouvir de você, assim, dentro dessa perspectiva do novo glaucoma daqui para frente, como é que você imagina a tecnologia a serviço dessa área social, entendeu? Como é que você imaginaria, por exemplo, uma rede de cuidado dentro do SUS que ajudasse a mitigar, né, essa questão da cegueira irreversível pelo glaucoma? E eu coloco alguns aspectos. Mensuração da pressão, que me parece hoje ainda muito arcaico. Se você vai a cada 3 meses presencialmente no médico, ver uma vez só uma coisa que está ligada ao ciclo circadiano, me parece que a gente deve evoluir com algum tipo de sensor, alguma coisa diferente, se isso existe ou não. Parece que existe, que eu dei uma estudada antes de vir para cá. Como também um acompanhamento em si dos casos, seja por fundo do olho e tudo. Como é que você imagina que a tecnologia pode ajudar a nos dar mais informações e cobrir essa população que a gente deve ter ainda muitos cegos aí, indo para o consultório já muito avançados, né? Já e com dificuldade, que é o nervo óptico. Primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com os amigos, irmãos, pessoas que a gente se tornou irmão, como a gente diz, no trabalho. Então, muito obrigado. Você que eu conheço há uns 25 anos, fui preceptor da sua irmã, de Dani, que eu gosto muito dela, mando meus pacientes todos lá de pediatria para ela. Então, assim, eu vivi assim, eu fui formado na Fundação Tino Ventura. Então, eles tiveram sempre essa preocupação com o pobre, com o carente. Então, eu fui acostumado, desde o R1, a fazer projetos sociais.
que era a fundação que fazia projetos sociais. O primeiro projeto que eu fiz foi passar uma semana em Fernando de Noronha, atender aquela população toda de Fernando de Noronha. Só tinha o seguinte, a gente começava a trabalhar às 11 e de 1 hora terminava, porque ninguém iria mais procurar a gente. Ok, eu sei lá, em Bangu, fazer atendimento gratuito. Mas aí depois eu também quero ir de graça. Aí fomos para as outras cidades, passou a populações mais pobres, para a periferia. Né? E nós tratamos uma doença que nós não sabemos. O Canadano, eu concordo 100% com o que ele falou. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Não quero ir mais adiante. Assim, o que eu quero é isso, participar, estar com os amigos, estar servindo ao próximo, que acho que é o nosso primeiro dever, servir ao próximo e fazer o bem. Você pode até não conseguir fazer o bem, fazer uma maldade, não, mas ter uma complicação. Mas o intuito foi de melhorar aquela pessoa. Então, arcabouço todo de estar sempre com os pobres, eu sempre cultivei isso em mim. Eu estou na Fundação Altino Ventura. Eu não ganho nada. Eu faço aquilo por prazer. Então, eu vou toda semana para a Fundação Altino Ventura por conta dos pobres e por conta dos residentes. E para mim também, que é o meu lado pessoal, de dar para alguém que um dia eu aprendi que, lá, quando termina a faculdade, tem a missa do cadáver desconhecido. Né? É uma pessoa que a gente estudou em cima de um cadáver de uma pessoa que a gente não sabia quem era e não queria provavelmente estar ali aquele corpo. Então, eu vejo que nós estamos muito longe ainda de conseguir esse atendimento para essas pessoas. Eu acho que é como o Canadani falou, a gente tem que melhorar primeiro esse atendimento básico, né? Como você diz, a pressão. O glaucoma não é só pressão. A gente falou no início, eu comecei, o conceito de glaucoma era hipertensão ocular elevada. Pronto, hipertensão ocular elevada era glaucoma. Hoje não é, hoje já é um fator de risco. Então, você vê que muita coisa já mudou, como a gente conversou aqui. Então, primeiro a gente tentar atender essa população pobre, como você falou. E você mora em Maceió, eu conheço, sou casada com a alagoana, né? Então eu conheço Maceió, vi como ela empobreceu. Agora parece estar um crescimento maior, um boom maior, mas Maceió encheu de gente, né? Inchou, né? Então, assim, essa preocupação é importante. Então, primeiro que eu queria era que nós tivéssemos condições de atender esse pessoal pobre, porque não é brincadeira. A gente sentir, como o Beto falou, que você perguntou, a incompetência, você se sentir incompetente de uma determinada situação. Daqui eu não posso mais fazer nada pelo senhor, pela senhora. Por quê? Porque não foi tido um diagnóstico lá atrás que podia ter sido feito. E dentro disso vai entrar a inteligência artificial, né? Que você conversou antes, ela vai mudar completamente. E eu acho que isso vai ser uma ajuda para a gente. Eu estou lendo o livro Nexus, né, lá do Harari, né, que ele fala justamente da inteligência artificial, e ele acha que a inteligência artificial vai superar a mente humana, né, que os computadores vão falar entre eles, inclusive eles vão ter emoções. Não sei como é que isso vai se dar. Então, essa inteligência artificial que pudesse ser levado para as pequenas cidades, os pequenos países como a África, né, que você pudesse fazer um campo visual, aí tem um cara lá, Beto, lá em Recife, tá vendo lá, Canadani, lá em Minas Gerais, está vendo o OCT. Então, esse tipo de coisa, a gente tivesse uma pessoa em cada cidade dessas, ou em cada micro-regiões, talvez de cada cidade não, mas em cada micro-regiões, a gente tivesse essa inteligência artificial que levasse para um banco de dados e aí uma pessoa especialista avaliasse e aí pudesse tratar esses pacientes. Eu vou além do Helma, a inteligência artificial já está trabalhando desse jeito, não é um futuro, já tem. O pessoal da Universidade lá da Califórnia já está trabalhando com bancos de dados, Big Data, para poder, máquinas já descobrem o glaucoma, muitas vezes antes de especialistas em glaucoma, com as imagens de nervo óptico ou exames de OCT. Hoje em dia também já tem sistemas de inteligência artificial que conseguem detectar qual aquele paciente com glaucoma que tem que ser atendido antes do outro,
porque está perdendo mais rápido. Então, assim, o futuro, talvez com a ajuda da inteligência artificial e a gente, parceria, não existe uma coisa ou outra, é uma parceria, a gente consiga trabalhar mais cedo esses pacientes e evitar esses casos de cegueira. Essa é uma área que me interessa muito, João. Assim, só brincando com o Helma, que o computador tem emoção desde que tem o ligue e desligue, né? Então, se ele depender da emoção dele, você desliga. Porque se tivesse isso em casa, ia ser muito mais fácil o relacionamento, né? Começou a gritar, pediu uma bolsa, alguma coisa, você desliga, liga de novo, aí volta calminho, né? Enfim, assim ia ser ótimo, né? O relacionamento. Então, a gente tem que ter o domínio sobre ele, é onde eu quero chegar. Nós desenvolvemos, junto ao UFMG, um algoritmo de inteligência artificial, já conversei com você brevemente sobre isso alguns anos atrás, e a minha ideia era muito além só de fazer um algoritmo para fazer detecção e diagnóstico, porque eu acho que isso é feito já com muita propriedade. Então, os algoritmos para glaucoma, DMRI e retinopatia diabética são capazes de detectar a doença e classificar a doença com 96%, 97% de acerto, sendo que o oftalmologista generalista ele faz esse diagnóstico em 92% de acerto. Então, hoje, a máquina, com uma foto simples, ela já é capaz de detectar a doença tão bem quanto um especialista da área. Então, esse é um ponto. Então, a gente não precisa de tanto desenvolvimento. Agora, se você falar em relação à saúde pública, assim, o que eu vejo, a gente que está no país pobre, outros países pobres, qual que era a nossa ideia básica? Assim, é pegar esse algoritmo, e a gente começamos a caminhar com isso, aí eu dei uma freada no projeto, já estava quase que tudo alinhado, porque você quando mexe numa área dessa, você que já foi secretário, você sabe como que funciona. Então, assim, eu tenho alguns amigos que são prefeitos e são deputados, ou o que for, a ideia era pegar uma micropopulação específica, fazer uma fotografia de praticamente toda a população e com o nosso algoritmo, a gente rodaria esse algoritmo e a gente reclassificaria a fila do SUS. Então, às vezes, a fila tem 5, 6 mil pacientes na fila e o primeiro é o paciente que é normal, o último é o diabético avançado. É ele que tem que ser tratado. Então, assim, a gente, reorganizando essa fila, com certeza absoluta, a gente faria uma mudança gigantesca na maneira de abordar esse paciente que está esperando há tanto tempo. Então, o meu objetivo de vida seria esse. A gente fez um projeto, a gente ia colocar esse projeto no Ministério da Saúde, aí eu dei uma brecada, porque o entrave é muito grande, a gente tem alguns outros interesses, então até a demanda de tempo também é gigantesca. Mas você que está à frente disso aí, muitas vezes com conexões, você conseguiria fazer isso. Helma falou uma coisa muito importante na fala dele, que o paciente, a gente tem que tratar o paciente para evitar que ele fica cego. O que pouco consenso se tem sobre como tratar o glaucoma, cada um trata de um jeito, tem algumas linhas de tratamento, mas ainda não tem certeza, e muito menos sobre a causa do glaucoma, como é que se dá o glaucoma. Mas uma coisa que tem se falado muito nos últimos congressos é quem fica cego é o conhecido progressor rápido. Aquele progressor rápido é aquela pessoa que tem uma característica tal que ninguém sabe qual é, que vai perdendo muito rápido o campo visual. E são essas pessoas que têm que estar na frente para ser tratado mais rápido e mais agressivamente. E aí é onde entra, né? E aí, João, justamente essa ideia corroborando com a Dani, a gente sabe que a gente tem a medicina primária, a secundária e a terciária, né? Então, o que falta é nisso, você pegar no Ministério da Saúde, você não tem oftalmologista praticamente na primária e nem na secundária. Então, eu vejo isso daí, que fossem colocados oftalmologistas, como tem o ginecologista, o pediatra, né, o cirurgião, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas a clínica médica, que são as prioridades, mas ter o oftalmologista, e aí o oftalmologista ele preparado com um mínimo de exames. Por exemplo, um campo visual, um OCT, uma retinografia. Aí ele poderia tratar esses pacientes. Aí, se ele não resolver, levaria para o secundário, que o secundário já teria uma maior equipamentos. E aí, se não resolver, aí iria para o terciário. Eu estou dentro do CBO e eu estou... Dentro do CBO, eu tenho visto a parte política, essa movimentação política. A oftalmologia só entrou como atenção primária o ano passado. Então, entrou como atenção primária, mas você sabe que aqui no país, daqui para você pode entrar e daqui que efetivamente você atue, tem um gap enorme. Então, sim, a gente está na atenção primária, mas ainda não começou a atuar.
E aí é onde entra gente como o Helman, que trabalha nisso o tempo todo, você, Canadane, a gente no início, João Marcelo como secretário de saúde, que na época que ele foi, porque a gente tenta fazer a parte da gente onde o governo não funcionou mas, ainda. olha, eu acho que talvez eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, falar, acho que a gente pensa muito na nossa área de proteger ali, a oftalmologia e tal. Eu acho que a partir do momento que a gente abre o leque, a gente ganha muitas possibilidades, tá, Helman? Eu vou fazer um contraponto. Eu acho que muito mais barato do que ter um oftalmologista na ponta é usar os algoritmos que já existem. Coloca um retinógrafo barato lá na frente, tira a foto do olho e já distribui. Não precisaria. Hoje a gente já consegue, por exemplo, com uma simples foto, fazer a previsibilidade de um campo visual daqui a 5 anos, com um acerto gigantesco, mais de 80% dos casos. Então, você às vezes deixar um oftalmologista lá na ponta, com custo de equipamentos, com custo de atendimento, custo humano e assim por diante, você acaba engessando muito o sistema. O Brasil é gigantesco, ele é gigantesco e é um país pobre. Então, a gente tira de um e põe em outro. Então, o que a gente está pondo numa coisa, a gente tira de outra. Então, a gente tem que fazer esse Robin Hood. Eu acho que usando o que a gente tem de conhecimento hoje, a gente conseguiria fazer muito mais, de maneira muito mais barata e fazer uma coisa muito mais com capilaridade do que a gente tem hoje. A gente, usando essa tecnologia, independente de ser IA ou o que for, independente da área, a gente conseguiria, muitas vezes, atingir muito mais gente. Imagina lá no Amazonas, onde tem uma tribo que está lá com 5 horas de barco e não tem nem energia direito. Então, assim, a gente tem que pensar não num centro como Recife, como Belo Horizonte, como Maceió, etc., mas como um Brasil daquelas extremidades, que eu acho que a gente não chega. Eu concordo com você. Eu falei, a gente vive num país realmente pobre. Então, assim, existe uma frase de Ronald Reagan que perguntaram para ele qual era o país que ele queria administrar, ser presidente. Ele disse o Brasil. Por quê? Porque tem tudo para fazer. Tem tudo para fazer aqui no Brasil. Então, assim, a minha ideia é o seguinte: você criar micro-regiões, seja o Manaus, na Amazonas, você tem lá o índio que não sei o quê. Quantos índios têm um exame oftalmológico? Não é? E aí o Beto falou, estou lá na Fundação Tino Ventura. O problema é que lá na Fundação eu só atendo o paciente terminal. Ele não teve o tratamento lá atrás. Então, assim, o dinheiro a gente tem como empregar, tem pessoas que estudam isso nos ministérios aí, que sabem até melhor do que eu, melhor do que nós, talvez, e fazer essas micro-regiões. Como eu disse, não precisa, por exemplo, a gente mora ali tem Recife, aí você tem a 120 quilômetros, você tem Caruaru. Sim. Caruaru pega uma região ali de 25 cidades, né? Então, você podia criar um polo ali em Caruaru, tá entendendo? E aí você resolveria 90% das coisas em Caruaru. Lá na frente, você vai ter Arco Verde, fica 240 quilômetros depois. Aí você teria outro em Arco Verde. E Salgueiro, que é lá no final, na divisa com o Ceará, que são 500 quilômetros, né, Beto? 500, acho que 500 quilômetros por aí. 500 quilômetros. Você teria outro em Salgueiro, que pega outra macro-região. Aí você já tem Juazeiro do Norte, com Barbalha, Crato, que você pega ali, você tem 1 milhão de pessoas. Então você vê o Vitor. O que o Vitor não resolve? A resolutibilidade do Vitor, com a clínica dele que ele tem. Entendeu? E ele faz o trabalho social também. Eu vou fazer um paralelo entre vocês. Eu acho que o que está sendo colocado é o seguinte: a gente usa a inteligência artificial, análise de imagens médicas. Hoje você tem o Ayer, que é, inclusive, um dispositivo brasileiro, Isso. que inclusive tem um software de inteligência artificial Sim. já embarcado, tanto para retina como para glaucoma. Você imaginando uma máquina dessa, que é portátil, que você coloca no celular, você colocar isso num PSF só para tirar a foto, a partir daí você vai ter centros para inteligência artificial que vão começar a hierarquizar essa fila de atendimento. Isso. Aí sim você vai aumentar, sabe o quê? A demanda para o glaucomatólogo, porque quando você mexe na base, sim. você é o contrário. Só que em vez do paciente ir com a escavação 02, para fazer um mapeamento sem foto nenhuma, e você dizer que está tudo ok, você vai para o paciente que é esse que está aumentando a escavação de um ano para o outro muito rápido. E aí você começa a otimizar recursos. A gente está falando a mesma coisa, só que... entra no tratamento inicial que a gente, na minha gestão da Sociedade Brasileira de Glaucoma, fez a virada. Antigamente, durante muito tempo, o tratamento inicial melhor para o glaucoma sempre foi colírio. Não é que colírio não serve, colírio é ótimo, colírio é excelente usar colírio para glaucoma. Mas na minha gestão a gente começou a receber os trabalhos mostrando que laser é muito mais custo efetivo.
uma aplicação você passa até 6 anos sem precisar pingar uma gota de colírio com a pressão controlada. Lógico, você faz o laser, você precisa ser acompanhado, não deixa de ter acompanhamento. O acompanhamento é constante, mas não tem que pingar colírio, não tem que gastar dinheiro com colírio. Então, desafoga de consulta, desafoga de gasto com colírio, desafoga com problema de olho do paciente num tratamento inicial. Então, assim, é questão da gente implantar esse tipo de tecnologia e dos trabalhos que a gente produz e que a gente lê no dia a dia. Você imagina, Betão, a gente tem lá uma aluna de doutorado, que é a Janaína, ela está usando um software, que esse software ele é bem interessante. Assim. Imagina você com uma foto do olho. Você dificilmente vai ver a progressão. Então, muitas vezes a progressão é ou pelo campo visual ou pela tomografia, tá certo? Tomógrafo é muito caro e campo visual ele é muito instável, ou seja, ele não é tão confiável em todos os momentos. Então, você imagina com uma foto simples, você roda esse software, tudo digital, você repete isso, pela quantidade de hemoglobina que tem, ele identifica os vasos sanguíneos. E pelo tamanho dos vasos, direção dos vasos, dá para saber se você tem progressão ou não. Então, a gente já começa a fazer, pelo doutorado dela, já publicou, está no 3º trabalho, que o quê? Que através de uma fotografia seriada, você já consegue identificar a progressão do disco óptico. É isso que eu quero dizer, Helman, assim, a gente, lógico, nós somos todos médicos, a gente gosta de estar com o paciente, a gente gosta de ter o contato pessoal, a gente gosta de estar lá, mas isso é contraproducente, a gente é muito caro para o sistema, a gente é muito caro. Você tem que fazer toda essa estrutura de suporte, eu acho que realmente, pensando grande, pensando em países, não estou falando Brasil, gente, imagina a África, imagina outros lugares que são muito mais pobres que a gente. Então, a gente tem que pensar no outro que está lá. O paciente que chegou lá no seu consultório, ele já passou por alguém, felizmente. Esse é o ponto. Quem chegou lá na Fundação Altino Ventura, ele já passou. Quem chegou no seu consultório, ele já passou pela etapa. E os que nunca consultaram, talvez 30% da população brasileira nunca passou por um oftalmologista. Você tem esses números melhores do que eu, assim, você sabe mais do que eu sobre isso. Então, você nunca passou por um oftalmologista e não vai passar. Nem se você estiver lá perto dele, não vai passar. Esse que é o ponto. Então, assim, os dois lados estão certos, mas eu acho que a gente estar lá na ponta, ela é muito mais importante, mas a gente não pode ser caro para o sistema. E eu ainda vou além. A gente tem um problema no nosso país, né, que sejam outras pessoas que querem fazer o trabalho do oftalmologista, que quando esse paciente vai para o óculos, que ele acha que o exame oftalmológico é o óculos, é o oculista, às vezes você é taxado como oculista, então ele vai só para ver o óculos. E aí quantas doenças não são feitas? Quantos pacientes você pegou que ele disse, mas doutor, eu estou quase cego, o senhor está me dizendo isso? E eu ia todo dia, ou todo ano eu ia, trocava os meus óculos. Então, assim, é isso que falta, é isso que dói para a gente. Eu acho também que falta a atualização continuada, não é? Você participar desses podcasts, participar de congressos, né? Participar de aulas virtuais, eu acho isso extremamente importante. Você está no conforto da sua casa, assistir uma aula de uma pessoa, discussões de casos, tudo isso é importante. Quer dizer, você ter uma revista, né? Eu li ao tempo um trabalho na Inglaterra, veja, na Inglaterra. Eu não sei dizer os números assim, mas assim, eles pegaram pessoas mais novas e pessoas mais velhas de tempo de formado. Os que tinham tempo de formado achavam que estavam fazendo a medicina boa como eles aprenderam, saíram da faculdade. Não liam livro, não compravam livros, não tinham revistas para assinar. Veja, isso é Inglaterra. Acomodado, né? Imagine, traga isso para o Brasil. Eu fico, João, chateado quando você tem um congresso na sua cidade e o cara não vai, o médico oftalmologista não vai para aquele congresso. Você imagina a sessão que a gente teve hoje, né? Pô, várias pessoas, inclusive a gente, nós chegamos 2 da manhã, a gente está aí fazendo aulas e aulas, discussões, preparando, etc., e realmente quem precisa da informação não está no congresso. Esse é um ponto. Então, a gente talvez não seja tão eficiente também nessa comunicação. Por isso que é importante ter podcast, é importante ter vídeo, ter folder, ter tudo. Atuar de todas as maneiras para que, de alguma maneira, alguma coisinha vai chegar lá na outra ponta, né? Mas é isso, é o trabalho do dia a dia, é um trabalho de formiguinha, tijolinho por tijolinho, cada um vai construindo onde pode, e aí a gente vai tocando, né? Muito legal. Eu queria, assim, são 2 aspectos em termos de inovação que a gente colocou aqui. Uma é a análise de imagens médicas vinculadas à inteligência artificial.
O segundo que você trouxe, que mudou totalmente o paradigma da nossa época, do começo, né? Que é o laser primeiro e depois o colírio. Isso parece que já está bem consolidado. E abre uma janela de oportunidade para você fazer tratamentos efetivos de baixo custo, sem ter toda a logística de entrega de colírios e tal, como é hoje colocado pelo Ministério. Mas o terceiro ponto que eu queria ouvir um pouquinho de cada um aqui é o controle da pressão. Porque eu que lido muito com inovação, eu li agora recentemente que está em fase 3, eu acho já, um sensor que você coloca na câmara anterior e aí ele vai fazer, ou no cristalino, na câmara anterior. Eu queria ouvir de vocês um pouco em relação a essa quebra de paradigma tecnológica. A gente está indo para a fase final, a gente vê um pouco desse futuro, que é o tripé, entendeu? Imagem, tratamento, a laser ou outros tratamentos, e, como você falou, o controle da pressão. E aí você expandiu o conceito para outros fatores, porque isso o pessoal que não está imerso no glaucoma nem está sabendo, né? Essa questão da possibilidade, né? O que faz o nervo ser danificado, tem muitas coisas, e agora com as novas imagens de OCT e outros OCTs que eu vi agora, não é nem OCT, é por interferometria laser, ele vai dar uma imagem muito mais acurada da vasculatura da cabeça do nervo óptico, está ainda em pesquisa, que talvez desvende muita coisa, né? Vaso sanguíneo, fluxo sanguíneo. Então, assim, a gente foca na pressão intraocular porque durante muito tempo foi a única coisa que a gente era capaz de medir e a única coisa que era capaz de tratar. Hoje em dia a gente pode acessar outras coisas e com certeza ao longo do tempo essas outras coisas podem até se tornar coisas mais importantes no dano glaucomatoso do que a própria pressão. Mas é bom que fique bem claro que hoje em dia a pressão é a base, reduzir a pressão é a base do nosso tratamento. A gente está aqui numa mesa de conversas onde a gente está evoluindo para a filosofia do tratamento perfeito. E isso é uma coisa que me deixa angustiado demais, como a gente conversou no início, porque é o seguinte, há 30 anos atrás a gente tratava somente a pressão, não tinha muito o que fazer, alguns pacientes ficavam cegos e pronto. E a gente aceitava que a gente não era capaz de tratar. Hoje em dia, a gente fica se doendo porque a gente sabe que aquele paciente que ficou cego poderia estar enxergando agora. Se a gente tivesse tecnologia melhor naquela época, se a gente soubesse mais naquela época, se a gente tratasse naquela época do jeito que a gente está tratando hoje. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente fica nessa angústia porque a gente quer mais, a gente quer aprender mais. É essa gana da gente ir atrás de descobrir o que está de errado e para tentar fazer melhor, que nos move hoje em dia, né? João, você sabe que eu vou falar duas coisinhas, a gente já está terminando, mas olha só. A Francisca Cordeiro, lá em 2017, ela começou a fazer um trabalho que é com DARC. Ela fazia um tipo de marcação de células ganglionares em apoptose. Isso, para mim, seria um grande passo, uma inovação gigantesca, porque você conseguiria fazer esse exame, testar as terapias e ver se essa célula ela morreu ou se ela continua lá. Você imagina você encurtar o período de avaliação de uma neuroproteção, uma droga neuroprotetora. Você, ao invés de estudar 10, 15 anos, igual foi comer mantina, que não deu certo, você encurtaria esse processo e traria novas possibilidades de neuroproteção e de tratamento do glaucoma que não a pressão intraocular. Então, esse é um ponto. Tá? Eu acho que tem muita coisa vindo, que está muito além do que a gente consegue imaginar. Eu acho que realmente esse vai ser o nosso foco agora, vai ser muito mais de coisas que, ou medicamentos, ou o que for, terapias que vão proteger a célula ganglionar mais do que aquela que vai abaixar a pressão do olho. Segundo ponto, quando a gente começou a fazer OCT em todo mundo, o OCT tem 20 anos, tá? Nós não mudamos a taxa de cegueira. Então veio uma tecnologia gigantesca, todo mundo comprou aparelho, nós temos mais tomógrafos em Belo Horizonte do que na França, e a gente não diminui o número de cegueiras. Aí vem os MIGs. Então nós temos vários MIGs, vários dispositivos cirúrgicos, cada um mais caro do que o outro, cada um fala uma coisa. Tem 15 anos isso já no mundo. Nós não diminuímos a taxa de cegueira. Então esse que é o ponto. Por mais que a gente faça, por mais que a gente venha, nós não estamos indo no sentido certo, na minha percepção. Perfeito. A gente está comprando a briga errada. Tá? Então aí você vem falar de pressão intraocular, eu não vejo que daqui a 10 anos a gente vai estar tratando de pressão intraocular. Estou com o Beto. Não vejo, de verdade. Eu acho que a gente vai estar falando outras coisas, espero que daqui a 10 anos a gente esteja aqui de novo, a gente vai estar falando de outras terapias e a gente vai ter uma gravação falando, puxa vida, tem um japonês doido lá atrás que falou que pressão do olho não é nada. Mas enfim, não é que não é nada. Hoje é quase 100% que a gente tem.
Fala de glaucoma como doença mitocondrial. Exatamente, mas eu acho que Doença cada vez mitocondrial. mais nós vamos estar mais distante desse tipo de Falha. avaliação. Pois é. Tá? Pode ter certeza disso. Porque você tem a grande maioria dos glaucomas, que você desenvolve glaucoma, tem a pressão intraocular normal. E aí fica aquela coisa, está tendo de madrugada um pico noturno, não sei o quê, uma pressão média arterial mais baixa, um dip, né, mais negativo, um dip mais positivo, e que nós não sabemos aferir a pressão intraocular. Você pegar o trabalho de Goldman, quando ele fez, era uma esfera, né, aquela coisa toda, que o olho não é nada daquilo. O olho tem a lágrima, ele não é uma esfera elástica. Então, a gente não mede adequadamente a pressão intraocular. Então, como você falou, essas novas medidas, enquanto essas coisas de Canadá que chegou e que Beto falou, não chegam, é uma possibilidade. Você tem a Trigger Fisher, né? Você tem, por exemplo, o tonômetro em casa, que o paciente pode aferir a pressão intraocular em casa, e ele pode fazer um gráfico e aí até mandar para o médico dele, por e-mail, por alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, essa é uma possibilidade. E futuramente as lentes intraoculares já estão sendo estudadas, como você falou, com um chipzinho que vai medir a pressão intraocular. Então, até a gente chegar lá, eu acho que a gente não entende ainda completamente direito o que é o glaucoma. E essa questão da falha mitocondrial, né? Aí vai nos conectar, porque provavelmente vai ter a ver com essa questão do aumento do nervo óptico, do dano, né, do nervo óptico, como também do ceratocone. Tá tudo junto. Muito tá tudo provavelmente, porque É uma espiral as duas coisas. que não há coincidência, como é que você falou hoje? Sincronicidade. Sincronicidade. Editorial, né, do Flammer, a sick eye e na sick body. Então, assim, é um Exato. olho doente no corpo doente. Eu acho que isso aí resume muita coisa. Na verdade, você tem o que eles falam, o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é que traz todo esse problema da mitocôndria. Então, começa o problema do estresse oxidativo. Agora, o que leva ao estresse oxidativo, aí é o grande quê da questão. Tem uma imagem da córnea de Pinto, onde eles fizeram um tipo... em vez de fazer uma imagem estática, uma análise estática, eles fizeram por uma técnica nova, onde você vê a mitocôndria, pode observar a mitocôndria se movimentando pelos ceratócitos. Aí, a partir daí, você pode ver, eventualmente, falhas mitocondriais, entendeu? Com a marcação de coloração específica por filtros. Aí, imagina um equipamento onde hoje, um exemplo no ceratocone, e tem a ver com a pressão intraocular, porque você tem um Corvis que vai tirar um pouco da questão da biomecânica, né? E te entregar uma coisa menos a esterese e mais a questão da pressão. A gente acabou de comentar que a gente não entende nem a esterese, quanto mais o que é a pressão real, né? Então aí a gente vai entrar em outra área, seria um biocast só para discutir isso, né? Então, se você for observar hoje que um equipamento que mede a biomecânica da córnea, ela dá um sopro, imagine a potência disso aí, né? Em termos fisiológicos, para você medir uma coisa que vem tudo, quando voltar, vem tudo misturado, né? Desse sopro. Exatamente. Então é difícil você determinar o que foi o sopro, o que foi a pressão. E quando você olha um estudo desse, né? Olhando a mitocôndria ativa, você imagine um microscópio, lembrando que a córnea é transparente, analisando a mitocôndria em vivo e podendo fazer a comparação. Não estou dizendo que não existe, mas eu estou explicando a mesma coisa que isso pode acontecer na córnea, você pode acontecer de uma análise de um sistema que veja também lá na lâmina quivosa, no nervo óptico, o que está acontecendo. Retina, mas você vê a retina hoje em dia com os sistemas atuais, você não vê, por enquanto, tão bem a ponto de ver a mitocôndria, mas a evolução, o tamanho da evolução é o tamanho do sonho da gente. O ser humano tem muito disso, o que a gente sonha, a gente chega, o que a gente acredita, a gente faz. E só para terminar, você sabe que a gente vê muito na histologia mitocôndrica com aquele corte bidimensional, né? Mas, na verdade, todo o funcionamento dela é em espiral, obviamente, porque a espiral é a forma de você guardar informação que a natureza descobriu, vamos dizer assim, mais perfeita, né? Eu estava falando que se você desenrolar o seu DNA de todas as suas células, vai dar em Netuno e volta. Você imagine o que tem de informação aí em forma de espiral comprimida, né? Então, assim, é muito interessante essa questão da observação da natureza. Só para terminar, João, existe essa correlação
embriológica entre a córnea e a lâmina cribriforme. Olha aí. Entendeu? Isso foi a Então, dissertação existe. de mestrado de uma aluna nossa, Júlia. Então, existe Júlia essa Conrad. correlação. Então, tudo isso, a mitocôndria, será essa mitocôndria que está na córnea que eu consigo ver, eu vou poder ver lá na camada de fibra nervosa? Ou com o estudo da córnea, Ou com o estudo da indiretamente, você vai poder ver se o paciente tem tendência de degeneração ou não. Ou não? Isso eu nunca ouvi, né? Não, pois é, É só aqui no Biocast, a gente está entendeu? no Já estamos Biocast. fazendo a brainstorm. Pois é, a gente está brainstorm. criando novas linhas de pesquisa. Nova aqui. linha de Então, pesquisa, de canadense edição, a pensamento. próxima você é essa. Pensamentos. Quem sabe, né? Então, queria agradecer, né, a todos vocês por ficarem conosco aqui no Logos Biocast. Se gostou do conteúdo, você compartilha, assiste, divulga. Queria agradecer aqui ao Canadani, ao Helma e também o nosso grandíssimo aqui, Roberto, por essa oportunidade, né, de estar aqui junto. Então, muito obrigado por a gente estar aqui junto desses titãs aqui do glaucoma, discutindo, inclusive, a correlação entre a córnea e a lâmina crivosa que eu descobri aqui com o Helma, que embriologicamente tem relação. Então, fizemos aqui um paralelo entre o silicone e o glaucoma. Isso que é o Biocast, e muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Aprendi Obrigado, bastante hoje. Foi aprendi muito bastante, legal. Foi ótimo. Foi ótimo.